Senhor da tempestade. Eu coloquei algumas coisinhas ali que vão passando conforme eu for falando, mas, gente, foca aqui, tá? Olha lá, pode tirar foto se quiser, mas depois a gente manda para todo mundo também. O versículo base que a gente vai usar hoje é Marcos 4, do 35 ao 41. E diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Senhor, o Senhor da tempestade. Esse é o nosso Jesus. E pode passar para o próximo. Quando a gente escuta esse tema, o Senhor da tempestade, a gente fala: já sei o que vai falar. É um tema muito fácil, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Mas existem muitas coisas que a gente já sabe, mas não aplica na nossa vida. Existem muitas coisas que a gente escuta a vida inteira, mas mesmo assim não faz. E eu separei aqui algumas partes do versículo para a gente pensar hoje. As tempestades são inevitáveis. E nós temos a tendência de acreditar que quando alguma situação ruim acontece na nossa vida, quando alguma circunstância que a gente não estava esperando, quando alguma tempestade vem sobre a nossa vida, a gente sempre tem a tendência de pensar que isso teve um porquê. De pensar que foi consequência de algo que você fez, ou alguma escolha que você fez, ou algum erro que você teve. E a gente fica: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Sendo que, na verdade, as tempestades, elas são inevitáveis. Isso não depende de alguma circunstância, obviamente. Existem consequências, mas todo mundo aqui um dia vai passar por uma tempestade. Por quê? Porque foi alguma coisa que você fez que fez você viver essa tempestade? Não, porque é a vida. A vida é assim. Nós temos dias bons, nós temos dias ruins, nós temos dias de tempestade, nós temos dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, mas nós temos Deus em todos esses dias. E essa é a nossa diferença. Então, volta um pouquinho no outro. As tempestades são inevitáveis e nem sempre situações ruins são consequência de algo, e sim o rumo natural da vida. Então, ao invés de perguntarmos por que Deus, nós precisamos pedir para que Ele nos fortaleça nessas situações. Então, a nossa pergunta de entender o porquê nós estamos passando por isso acaba sendo natural, mas que nessa noite nós venhamos a mudar a nossa mentalidade e entender que as tempestades acontecem por um propósito também. Nada foge do controle de Deus. Nós cremos na soberania de Deus. Tempestades são inevitáveis. Quando nós lemos em Marcos, ali o versículo que a gente acabou de ler, sobre a tempestade, nós conseguimos entender, se você meditar um pouquinho no versículo, que quem mandou eles entrarem no barco e atravessar foi o próprio Jesus. Ele mesmo que decidiu entrar no barco e atravessar ali. E os discípulos aquele dia passaram o dia inteiro pregando, vivendo milagres, estando ali com Jesus. Eles fizeram tudo certo. Não tinha nada de errado. E mesmo assim eles passaram por uma tempestade. E às vezes a gente pensa: nossa, mas eu fiz tudo certo. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou na igreja. Eu estou sendo fiel ao Senhor. Eu não estou envolvido com nenhum pecado. E mesmo assim veio essa circunstância na minha vida. Por que, Deus? E aí Deus vem e fala: porque você precisa se fortalecer, você precisa crescer. Nos dias bons e nos dias maus, eu estou com você. Então, o Evangelho não é uma garantia de vida perfeita, mas é a garantia da presença de Deus em todos os nossos dias.
E isso muda a nossa visão sobre as coisas. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro não só incentivou aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes, como também disse que em todo mundo também passavam pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5,9 diz: resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando também pelos mesmos sofrimentos. Então, meu querido, não é só você. Todos nós passamos por dias ruins. Todos nós passamos por tempestades. Todos nós passamos por momentos difíceis. E isso também nos mostra a importância de nós sermos um corpo unido, de nós sermos uma igreja como família, porque nos dias bons e nos dias ruins a gente vai se ajudar, a gente vai chorar junto, a gente vai se alegrar junto e a gente vai lembrar de quem é o nosso Jesus em todos esses dias também. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. Deus não livrou Daniel de passar pela cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Paulo foi preso, perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou, mas isso não o parou. Ou seja, vamos ter situações difíceis, mas Deus nos dará um livramento em todas elas. Deus nos dará uma saída, Deus nos dará sempre um caminho a seguir, porque Ele nunca nos abandona. Pode passar para o próximo. Coloquei uma carinha ali de um bebê triste só para dar uma descontraída, mas por isso a síndrome do coitadinho não combina com quem é cristão. Passar por tempestades não é algo exclusivo seu, mas de todos. E nós temos a tendência de, quando a gente passa por alguma situação difícil, a gente se coloca como vítima. E aí a gente se faz de coitado e a gente acha que aquilo está acontecendo só com a gente. Meus queridos, óbvio, a gente vai chorar. A gente vai ficar triste em algum momento, vai desanimar em algum momento, mas nós não podemos permanecer desse jeito. Um momento, tudo bem, acontece. Mas quando nós entendemos quem está ao nosso lado, isso muda a nossa perspectiva e nós vamos caminhando com Jesus e sendo fortalecido, sendo amadurecido. E cada dia mais nós caminhamos com Jesus e vamos crescendo, crescendo, até você entender que Ele está com você. E aí a tristeza, o desânimo vão saindo e vão dando lugar ao que a gente cantou agora, a paz, a alegria, ao conforto, ao consolo que vem do Senhor. Então, se você procura uma vida onde problemas não existam, você nunca vai achar. Porém, nós temos um Deus que em todos os problemas, em todas as situações, dias bons e maus, sempre se faz presente. Amém? O que fazer, então, quando vem a tempestade? Coloquei aqui alguns tópicos do que o Senhor falou ao meu coração quando eu estava meditando sobre esse versículo. Primeira coisa que nós precisamos fazer quando vem a tempestade: saiba quem é o seu Senhor. Se nós não entendermos quem é Jesus, nunca conseguiremos lidar com as tempestades, porque é impossível confiar em quem nós não conhecemos. No nosso discipulado aqui, que a gente tem feito uns aos outros, essa semana a gente leu sobre o caráter de Cristo. E o caráter de Jesus é algo maravilhoso. E quando a gente vai aprendendo, cada vez que a gente aprende mais sobre o caráter de Jesus, mais a gente entende que a gente precisa ser melhor. Porque nós sempre falamos o quê? Eu quero ser parecido com Jesus. E se eu quero ser parecido com Jesus, tem tanta coisa que eu preciso mudar. Tem tanta coisa que eu preciso aprender. Tem tanta coisa que eu preciso renunciar. Mas eu só vou saber dessas coisas quando eu conhecer de fato quem é Jesus. E a gente se acostuma a falar muito sobre conhecer a Jesus, sobre o nome mesmo Jesus, e a gente acaba se esquecendo, de fato, o poder que existe nesse nome. O poder que existe no nome de Jesus. E eu separei alguns versículos aqui que falam um pouquinho sobre quem é Jesus. Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda!
Atos dos Apóstolos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a nossa salvação. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Senhor. E esse Senhor que nós estamos falando, o nosso Jesus, essa voz que acalma a tempestade, essa mesma voz nos chama para caminhar com Ele todos os dias. A mesma voz que acalma a tempestade nos chama para perto. A mesma voz que acalma a tempestade quer que nós o conheçamos. Olha que privilégio. A voz que acalmou os ventos e os mares quer andar comigo. Isso é muito forte. Se nós não entendermos quem é Jesus, nós nunca conseguiremos lidar com as tempestades. Jesus é poderoso, Ele é majestoso, Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador, e Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, é sobre esse Senhor que nós estamos falando. Então, por que muitas vezes quando nós passamos por tempestades, a nossa tendência é desanimar em primeiro lugar? É achar que tudo está dando errado, é sentar e chorar, porque nós esquecemos quem é o nosso Senhor. Nós esquecemos de fato quem é Jesus. Se nós tivermos a convicção de quem é Jesus e nós buscarmos conhecê-lo mais todos os dias, a nossa visão sobre as circunstâncias ruins que vierem sobre a nossa vida vai mudar. A nossa visão sempre muda a cada passo que nós damos para mais perto de Jesus. Porque você vai ficando tão impressionado com o poder dele, você vai ficando tão impressionado com o caráter de Jesus, com o coração de Jesus, com a mente de Jesus, que aquilo vai transformando a sua visão sobre o mundo. E você entende que quem está caminhando ao seu lado não é só mais um nome, não é só alguém que nós falamos aqui de quarta e de domingo, mas é a presença de um Deus poderoso, que venceu a morte e que anda ao nosso lado. E como nós sabemos quem é Jesus? O buscando. E como nós buscamos saber quem é Jesus? Através da sua palavra. Infelizmente, muitos cristãos estão acostumados a vir na igreja de quarta, de domingo, e acham que assim você está conhecendo a Deus. E é só isso. É só esse tempo aqui de pregação, é só o tempo que você tem às vezes com alguém para falar sobre a Bíblia e tal, e é isso. E a vida com Deus se resume a isso. E não é isso. Não é para isso que nós somos chamados. Para conhecer a Jesus, nós precisamos buscar conhecê-lo todos os dias. Esse tempo que nós temos da igreja é um tempo maravilhoso, é um tempo muito bom, de quarta, de domingo, enfim, quantos cultos tiverem, a gente vai estar aqui. Porque nós somos um corpo, e essa reunião do corpo de Cristo é muito boa, faz parte do que Deus quer para nós. Mas se você quer conhecer a Jesus, você não vai se limitar a esse tempo aqui. Esse tempo aqui é só a reunião que nós fazemos da família de Cristo, do corpo de Cristo. Mas você vai conhecer a Jesus todos os dias, quando você abrir a sua Bíblia e você começar a buscar quem é Jesus, como é o caráter de Jesus, como é a mente de Jesus, o que Jesus faria nessa situação, e isso vai te transformando. Quanto mais você busca conhecê-lo, mais você vai sendo transformado, mais o seu coração vai sendo quebrantado, e mais coisas que você precisa mudar, você vai percebendo. Quando nós estamos distante de Jesus, a gente acha que está tudo bem continuar do jeito que estamos. Agora, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos reconhecendo, olha, essa área da minha vida eu preciso mudar. Isso aqui não está muito legal. Eu não posso pensar dessa maneira. Esse sentimento que eu tenho cultivado no meu coração não está legal. Então, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós descobrimos coisas em nós que precisam ser mudadas. E nós precisamos conhecer a Jesus. Não basta falar sobre Jesus, não basta ouvir sobre Jesus, nós precisamos conhecer Jesus.
E tenha convicção de que a mesma voz que acalmou o mar é a voz que te chama para conhecê-lo. A mesma voz que acalmou a tempestade é a voz que silencia os seus medos. A mesma voz que acalmou a tempestade é a voz que caminha com você todos os seus dias. A mesma voz que acalmou a tempestade é a voz que te sustenta em toda e qualquer situação. Segundo passo, não fuja dos conflitos e encare os desafios. A ordem de Deus para nós, em Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A ordem de Deus para nós é: seja forte e corajoso. Quando vier uma situação desagradável, quando vier a tempestade, quando vier uma circunstância que você não estava esperando, seja forte e corajoso, porque Ele está com você. A ordem de Deus para nós não é: se ficar muito difícil, senta e chora. Se ficar muito difícil, vai pelo caminho mais fácil. Se ficar muito difícil, pega um atalho para fazer dar certo. Se ficar muito difícil, joga tudo para o alto e esquece de tudo. Não! A ordem de Deus para nós é: seja forte e corajoso. Eu estarei contigo. Por onde você andar, eu estarei contigo. E essa força é uma força que não vem de nós. Essa coragem, essa ousadia é algo que não vem de nós, mas vem de Deus. Então, muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes, eu não vou conseguir, eu estou muito fraco, essa situação está muito difícil, mas é nesse momento que você vai orar e falar: Deus, que a sua força venha me ajudar nesse momento, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então me dá força, me dá coragem, me dá ousadia para enfrentar as batalhas da minha vida. Me dá força e coragem para enfrentar situações, porque eu não quero fugir, mas eu quero ser corajoso e ousado para cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida nos dias maus também, nas situações ruins também. Porque independente do dia, Deus continua tendo um propósito na nossa vida. Nele nós somos fortes, nele nós somos corajosos, nele nós somos capazes e nele nós podemos todas as coisas. Terceiro passo, aprenda com as circunstâncias. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Muitas vezes, Deus usa situações difíceis que nós passamos em nosso dia a dia para nos ensinar alguma coisa também. Deus tem propósito em todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fez questão de lembrar que todas, literalmente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tenha no seu coração o entendimento de que toda situação, toda circunstância que você passa te ensina algo. Te ensina a ser mais paciente, te ensina a ser mais perseverante, te ensina a ter mais fé, te ensina a crescer, te ensina a buscar mais a Deus, te ensina a buscar estar mais perto de Jesus. Mas toda situação nos ensina algumas coisas. E às vezes, nós clamamos tanto por um milagre externo nessas situações. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, cura, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Sendo que o maior milagre que Deus quer fazer é transformar a nossa vida. É transformar o nosso caráter. É transformar a nossa mente. É transformar o nosso coração. É nos ensinar. É nos deixar ser moldados, transformados. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer. Então, às vezes, a gente foca tanto, principalmente quando a gente faz uma campanha assim, 40 dias de milagres. Obviamente, Deus faz e pode fazer muito além do que a gente imagina. Mas Deus também trabalha com milagres na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Então, que os seus olhos não estejam focados só nos milagres externos que Deus pode fazer. Mas pense também que, às vezes, alguma situação que você está passando é para gerar um milagre na sua vida. O milagre de ser transformado. O milagre de ser a cada dia mais parecido com Jesus. Romanos 5, 3, 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, nós precisamos aprender com as situações. Quarto passo. Creia e confie em Deus. Nós temos a tendência de, quando as coisas começam a apertar, a gente acha que Deus não está nos escutando. A gente acha que Deus não está mais tão perto de nós assim como estava antes. Quando alguma situação ruim vem sobre a nossa vida, nós temos a tendência de achar que Deus nos esqueceu. Porém, Deus nunca está indiferente ao nosso sofrimento. Ele sabe de tudo. E uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer: Deus é bom e cuida de nós. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. No dia bom e no dia mau Ele está cuidando de nós e Ele nunca, nunca, nunca nos abandona. Por mais difícil que seja a situação, Ele sempre está presente. Uma das coisas que mais deve ter incomodado os discípulos ali naquela passagem é o fato de, enquanto estava aquela tempestade, tudo acontecendo, Jesus estava dormindo. Muitas vezes nós temos essa sensação: nossa, está acontecendo tudo errado na minha vida. Deus, cadê você? Porém, Deus nunca está dormindo. Ele sempre tem o controle de todas as coisas. Salmo 121, do 1 ao 8 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre estará alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ele sempre está conosco. Nós temos um Deus real, nós temos um Deus presente, que nunca nos abandona. Porém, a tendência do ser humano, a tendência do nosso corpo, da nossa mente, é sempre se isolar e achar que nós estamos sozinhos. Meu querido, se em algum momento você achou que você estava sozinho, saiba nessa noite, você não está sozinho. O Deus poderoso, nosso Rei majestoso, está ao seu lado. Está com você, por mais difícil que seja, Ele está com você, cuidando do seu coração, tratando o seu coração, te moldando, te transformando e te fazendo mais forte. Nós sempre vamos lidar com situações ruins. Jesus nos avisou isso: no mundo vocês terão aflições. Então não é uma situação que você vai passar que não é agradável. Nós estamos sujeitos a isso na vida, vamos passar por várias situações. Mas que a cada situação você possa ser fortalecido, conhecendo quem é o seu Senhor, conhecendo quem está ao seu lado e se deixando ser transformado pela presença de Jesus que anda com você. E esse é o principal, sermos transformados. Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio nos tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Então confie no seu Deus, confie no seu Senhor, porque não é só mais um nome. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um poder que nós não temos nem noção de como acontece, de como ocorre. Não tem como entender, mensurar o poder de Deus. Criou todas as coisas, criou o universo e mesmo assim caminha conosco. Eu costumo falar muito isso porque no início do culto eu falo bastante isso, porque às vezes a gente se acostuma muito a ouvir Jesus, Deus, e a gente esquece do poder, do peso desses nomes. Jesus está aqui. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E a gente sempre precisa meditar nisso e entender isso.
Porque uma coisa que mostra muito que a gente se acostuma com isso é a nossa postura durante o culto, no início do culto. Quando você passa a entender quem é Jesus, quando você passa a entender quem é Deus, a sua postura em tudo muda. A sua postura ao chegar na igreja muda. A sua postura no louvor muda. A sua postura com a sua família muda. Tudo muda quando você entende de quem nós estamos falando. Tudo muda quando você entende quem é Jesus. A sua visão sobre as coisas muda. E a sua postura muda. O seu corpo muda. Tudo muda. Porque você entende que nós estamos falando de um Deus que é digno de toda honra, digno de toda glória, nosso Rei poderoso, nosso Rei majestoso, Criador de todas as coisas, me formou, te formou. Esse Deus nós estamos falando. Quinta e última coisa, submeta a sua vida a esse Deus. Precisamos confiar na soberania de Deus. Porque a nossa visão é limitada, mas a de Deus é completa. E Ele sempre sabe o melhor para nós. E quando nós pensamos assim, Deus vai me dar um escape, Deus vai me dar uma direção. Nós sempre queremos que seja aquilo que está no nosso coração, que nós pensamos que deveria ser. Mas a nossa visão é muito limitada e muitas vezes nós pedimos errado. Muitas vezes nós não temos sabedoria para pedir de fato o que nós precisaríamos no momento. E por isso que nós falamos sobre a soberania de Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. A visão dEle é ampla, a visão dEle é completa. Ele vê o antes, Ele vê o agora, Ele vê o depois, Ele vê todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Enquanto a nossa visão está aqui, é só isso aqui, a nossa visão é muito limitada perto da visão de Deus, perto dos planos, perto dos sonhos que Ele tem para a nossa vida. Então, nós temos a tendência de sempre querer que aconteça na nossa vida, querer que o milagre de Deus na nossa vida seja aquilo que nós estamos esperando. Mas o que Deus tem para nós é sempre infinitamente melhor do que nós estávamos esperando. E às vezes isso não vai soar da maneira que você queria. Às vezes o que Deus vai fazer na sua vida vai ser um pouco desconfortável. Mas vai te transformar. Vai te levar para mais perto dEle. E não existe outro sentido da vida a não ser estar mais perto de Jesus, mais perto de Deus. Porque tudo nessa vida passa. Toda conquista que você pode ter aqui passa. Mas quem está perto de Deus permanece até a eternidade, porque quando Jesus voltar, você subirá com Ele. Então submeta a sua vida no controle de Deus. E se submeter à soberania de Deus significa saber que em toda e qualquer circunstância Ele vai te guiar para o melhor. Ele sempre tem o melhor para Deus, para nós. Ele sempre tem o melhor para nós. Nós temos um Deus que faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ele faz abundantemente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós desejamos. Deus é um Deus que nos surpreende sempre. E nos surpreende com os planos dEle, com os sonhos dEle, que são infinitamente melhores do que o que nós podemos projetar para a nossa vida. Pode se colocar de pé. Nós temos um Deus que faz tudo ser possível. Em Marcos 10:27 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. É sobre esse Deus que nós estamos falando. É sobre esse poder que nós estamos falando. E repetindo, porque nós precisamos frisar isso no nosso coração, enraizar isso no nosso coração. A mesma voz
que acalmou a tempestade, te chama para caminhar do lado dele, te chama para caminhar com ele todos os dias da sua vida. Então eu não sei qual a situação que você está vivendo nessa noite. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Mas de uma coisa eu posso te dar certeza. A presença de Deus é real e Ele está nos dias bons e nos dias maus. Ele está com você independente da circunstância que você esteja passando, por mais difícil que seja. Ele está com você. E quando nós entendemos que a presença de Deus está conosco, nós vamos buscando mais, e de repente você não sente mais aquela angústia que você sentia. E de repente você não sente mais aquela tristeza que você sentia. De repente você não sente mais aquele desânimo que você sentia. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, vai tomando lugar na sua vida de tal forma que todos os atributos de Deus vão sendo reais na sua vida. E aí vem a alegria, e aí vem a paz, e aí vem a coragem, e aí vem a ousadia. E aí vem pessoas que sabem quem elas são através da palavra de Deus. Ou seja, resumindo, a chave de tudo está em conhecer quem é o nosso Senhor. Em conhecer quem é Jesus. Em conhecer a presença de Deus. Em conhecer o Espírito Santo e buscar mais dele todos os dias. Porque aí quando a situação ruim vier, quando a circunstância, quando a tempestade vier, você não vai falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Mas você vai entender que Ele está com você e que Ele vai te fortalecer. E você vai estar preparado para passar por essa tempestade. Porque você entende quem é o seu Deus e o poder que tem através do nome dEle.